Boa noite a todos. Quero, em primeiro lugar, agradecer à Prefeitura de Francisco Morato, na figura da prefeita Renata Ceni, que sempre nos recebe e já tem nos ouvido por mais de uma vez. Muito obrigado. Hoje, já um pouco mais amadurecido com relação às outras duas oportunidades em que falamos sobre projetos e soluções sobre resíduos, especificamente da construção civil, e nós vamos nos focalizar nessa problemática que tem, vamos dizer assim, uma demanda para solução aqui na nossa região e no nosso município. Hoje, então, venho falar como consultor da Saba Saneamento e Meio Ambiente, uma empresa dedicada ao desenvolvimento sustentável. A Saba Saneamento está baseada em Jundiaí, e estar em Jundiaí é um diferencial por conta das características que tem o município e as soluções ambientais que lá aconteceram, né? E algumas interlocuções e intervenções, os nossos técnicos e empreendedores também atuaram no sentido lá na cidade e na região. Jundiaí, como vocês sabem, é uma cidade do interior paulista, a quase, vamos dizer assim, dá pouco mais de 50 quilômetros da capital. Tem uma empresa de saneamento municipal que cuida da distribuição de água, tratamento de esgoto, e eles têm soluções em diversos segmentos nessa parte, né? E também tem um projeto muito assertivo no que diz respeito ao resíduo da construção civil. A nossa equipe, eu só vou ter que voltar A Saba Saneamento, então, ela está inserida dentro de uma comunidade empresarial e com uma visão de ser uma comunidade com vistas a ser competitiva nesse novo mercado globalizado, mediado pela tecnologia e em meio a esse tempo de pandemia. A nossa equipe tem, na própria empresa, tem uma equipe reduzida, mas temos a possibilidade de acionar vários parceiros com conhecimento e know-how em diferentes segmentos, desde a captação de recursos até a materialização de projetos, dimensionamento de máquina e escritas de relatórios e responsabilidades técnicas que forem necessárias. Também na busca de licenciamentos nos órgãos competentes e no levantamento de investimentos, né, a captação de recursos para execução de projetos. Então, eu, João Matias Santos, a equipe de consultores, o Getúlio Nogueira Sá, Eduardo Pereira. Também contamos com o Germano Campos na atuação comercial, Getúlio Sá, Tadeu Fernandes e Anderson Souza. A nossa proposta de valor é desenvolver para os municípios todas as soluções na área de gestão do Plano Municipal de Resíduos Sólidos, desenvolver um plano consistente de gestão de políticas públicas baseadas nos objetivos para o desenvolvimento sustentável. Para isso, vamos atuar na estruturação de projetos ligados a resíduos sólidos, RCC, reciclagem e RSU, se for o caso. Para o município de Francisco Morato, nós gostaríamos de começar pela frente apenas do RCC, com a destinação de uma área específica, a criação de uma área de triagem e transbordo e a implantação de um primeiro processamento, uma usina de processamento de resíduos da construção civil, que num estudo preliminar já apresentado anteriormente, apresenta uma viabilidade técnica e econômica para uma junção de esforços que deve ser regional. E isso nós defendemos porque, em outras ocasiões, a experiência mostrou que se você resolve um problema local, mas não cuida do seu entorno, você só migra o problema de lugar. Nós podemos citar como exemplo que foi nos passado, né? Hoje já tem algumas soluções, mas encontra-se em problema
de resolver isso. Por exemplo, a municipalidade em Guarulhos, na Grande São Paulo. Por exemplo, teve uma gestão que há algum tempo já conseguiu ter uma assertividade e, de repente, por algum motivo, aquilo tudo acabou sendo perdido e a localidade, o entorno, a região, que acaba chegando até Suzano, Ribeirão Pires, acaba sendo afetada pelos descartes irregulares em alguns pontos viciados, oriundos não só da cidade de Guarulhos, mas também da cidade de São Paulo. Então, as soluções elas têm que ser pensadas do ponto de vista global e consorciado e tem que ser verificada a questão regional. Os nossos projetos eles são desencadeados em 3 fases. A primeira fase, o planejamento e a gestão alinhados com as políticas públicas definidas pelo prefeito. E para isso, para nós podermos atuar a princípio, é apenas necessário uma carta de intenção, né, de que nós temos os modelos e tudo mais que podem ser encaminhados, podem ser ajustados e discutido e verificado pelos jurídicos, né, da prefeitura. Assim também, nós também na fase 2 vamos fazer sistematização de demandas específicas para diferentes tipos de resíduos que podem ser estudados, depende da demanda e da disponibilidade e da assertividade dos projetos. Aí, na terceira fase, já é a execução dos sistemas e o fornecimento de materiais, equipamentos e tudo mais. O projeto será desenvolvido respeitando os conceitos de gestão de políticas públicas através da gestão integrada de planos municipais. Nós oferecemos aí todo o suporte técnico e a busca de soluções em várias frentes, né, até em outras esferas de governo. Na fase 1, vamos dizer assim, detalhando um pouco mais, planos de governo, plano diretor, plano de saneamento básico, plano de gestão, a coordenação, a implantação de conselhos e fundos municipais, tudo isso respaldado por decretos, projetos de lei, etc. Aí a fase de estudos preliminares, né, análise de dados, questões acerca de drenagem urbana, mapeamento do solo e tudo mais. Na fase inicial, o produto final é um relatório técnico. As considerações e objetivos. A vocação da cidade é proteger o meio ambiente, proteger a água e seus mananciais. O descarte irregular de resíduos em todo o território da cidade denigre e é contra a sua vocação. O município tem potencial para desenvolvimento, por exemplo, de alguma atividade na área de ecoturismo, né, por conta da região, do potencial histórico que tem aqui da Parada Belém e tudo mais, coisas que nós podemos levantar com as parcerias. Então, o objetivo do trabalho é resolver o problema com descarte irregular de resíduos da construção civil. Vamos dizer assim, o nosso teto pensado é em cerca de 2 anos chegar a estar com esse problema sob controle, já legislado, com uma assertividade, com parcerias com associação de catadores, de recicladores, com uma regularização e legalização do pessoal que coleta resíduos da construção civil, inclusive orientação no sentido de triagem na fonte. A nossa estratégia de atuação está baseada nas 17 ODS, que vocês já conhecem. A SABA está preocupada com o meio ambiente, atuando diretamente no saneamento e na frente de resíduos. O resíduo da construção civil é um dos agravantes no que diz respeito aos problemas ambientais, aos problemas que envolvem enchente e tudo mais. Também, de acordo com legislações que já estão estabelecidas no âmbito federal, existe a prerrogativa de universalização do saneamento básico nos municípios, em particular no nosso, né? E aí existe uma autonomia do gestor na gestão desse processo, mas precisa de parcerias, né? Então, isso que nós viemos oferecer aqui.
o modelo de trabalho através de diagnóstico, estudos prévios, elaboramos o projeto básico. Organizamos uma estrutura com equipes multissetoriais, validamos com o executivo, elabora-se o processo licitatório e aí entramos na fase de execução e realiza a gestão e o acompanhamento das etapas até a entrega final. Apresenta os resultados ainda na gestão do mandato. Então, isso é uma preocupação que nós temos. Gostaríamos de começar e finalizar materializando um projeto ainda dentro dessa vigência de 3 a 4 anos. O nosso esquema de saneamento, nós vamos de atuação, melhor dizendo, podemos atuar pelas duas frentes na área de saneamento básico, gestão de perdas e tudo mais, mas não é esse o escopo primeiro desse projeto. Nós estamos indo pela frente da gestão de resíduos e aí na gestão de resíduos nós temos projeto, estudos diagnósticos, pesquisas e desenvolvimento e entrega de produtos. Pensar local, agir local e pensar global, né? Por isso a questão de pensar também os parceiros. Gestão de uso de solo, área de risco, gestão da água, saneamento básico. O resíduo é parte do saneamento. Então, nós vamos estar todos com isso. A gestão do resíduo e a melhoria do ambiente de uma forma geral para o cidadão. Aqui, um escopo geral, a RCC, a usina. Resíduo vegetal, a reciclagem é uma parte, que aí tem a parceria com o professor Aguinaldo, projeto dele, a Lise, que vem também com a ideia de um projeto de reciclagem e de cunho mais social e desenvolvimento das pessoas. Aqui também, dentro do escopo desse projeto, está contemplado essa visão. Aqui são os indicadores em destaque do nosso município. Eu fiz questão de colocar. Esse é o de Francisco Morato e a fonte de dados aqui é o Sinis e o IBGE. A questão do esgotamento sanitário, né, que também é uma questão que podemos tratar, mas que não faz parte. O manejo de resíduos sólidos urbanos, a legislação aplicada. Porque aí nessa parte, reforçando a elaboração do plano municipal, ou revisão dele se houver, a viabilização da área de transbordo, triagem de RCC, regularização da coleta e descartes irregulares, né? Minimização e até neutralização desse tipo de coisa. Viabilização de projetos como Recicle Mais, Pague Menos, implantação de coleta seletiva, tudo isso pode ser estabelecido numa parceria que nós estamos tentando desenhar através dessa apresentação. Alguns parceiros principais do nosso que podem e vão estar atuando dentro dessa linha do projeto. Nós podemos e vamos atuar na parte de viabilização econômica desses projetos, onde existe uma consultoria que pode buscar recursos em todos esses agentes e órgãos de fomento que podem trazer o recurso que o município não precisa despender desse recurso, mas nós viabilizamos um projeto de acordo que possa ir todo o ferramental, documental, legal, né, para que se possa buscar essa verba, esse recurso nos órgãos de fomento. Cuidaremos também da parte de licença prévia, né, o municipal, estadual e federal. Temos agentes que podem estar atuando nessa questão. Aqui os nossos contatos e muito obrigado pela paciência de nos ouvir.